Boa noite, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Graças a Deus, que momentos já temos tido aqui nesse culto, que momentos de tanta edificação, orações, louvores, comunhão, e a presença do Deus Todo-Poderoso está aqui conosco. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero mais uma vez expressar aqui, com os irmãos presentes aqui, a nossa gratidão, pelo amor de vocês para conosco, no culto de quarta-feira, de ação de graças ao nosso Deus, pelos 30 anos de trabalho pastoral aqui com vocês. Deus tem nos dado essa riqueza de, por 30 anos consecutivos, estar aqui, semanalmente, praticamente pregando, praticamente diariamente intercedendo pela igreja e trabalhando muito pela igreja. Deus tem nos dado essa riqueza, e então na quarta-feira tivemos aquele culto, onde, mais uma vez, são momentos que Deus usa vocês para confirmar o nosso trabalho, nos encorajar. Deus usa vocês para mostrar para mim que Ele tem me sustentado, e Deus usa vocês nesse processo de sustentamento de Deus, e isso vocês não sabem como que nos confortam, como que nos anima, como que nos encoraja, para a gente prosseguir, porque o amanhã pertence ao Senhor. Então que Deus continue abençoando vocês com essa visibilidade. Nós cuidamos de vocês, e vocês cuidam de nós, um cuidando do outro, e juntos a gente faz o trabalho de Deus, porque na verdade nós somos apenas cooperadores de Deus. O trabalho é dele na minha vida, na sua vida. Amém, amados? Se a glória é toda dele, nós somos apenas privilegiados, né? Então, obrigado pelo carinho, pela gratidão, pelo culto de ação de graças que juntos oferecemos a Deus, e também foi por 65 anos de idade, né? Eita, eu espero que com 125 eu esteja aqui pregando ainda, mas provavelmente lá no céu cantando, né? E louvando e adorando, glórias a Deus. Então é isso, Deus continue a abençoá-lo. Gente, desde ontem, né? Ontem foi o dia todo a conferência de contextualização, pela manhã tivemos a reunião da associação, foi um dia assim de muitas mensagens. Deus nos deu a graça de pregar pela manhã na associação, e depois tivemos mensagens tão abençoadoras, entrevistas, e foi um tempo assim muito precioso. E mais uma vez eu falo à igreja, estejam atentos às programações da igreja, porque ontem teve tantos preletores aqui de fora, abençoando a igreja com palavras, aquela palavra que o pastor Márcio Leal trouxe no culto à noite ontem. Nossa, que mensagem! Não teve quem não saísse daqui cheio da alegria do Espírito Santo, né? Então é isso aí, não percam o que Deus está fazendo na sua igreja local. Agora sim, agora vamos para a mensagem. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 30. Vamos ficar de pé em louvor à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 11, capítulo 11, versos 19 a 20. Está aqui na mídia, se alguém quiser acompanhar, pode acompanhar também, na versão aqui. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém,
e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Nós, Pai Santo, lemos a Tua palavra. Agora, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, ajude-nos a explicar esta palavra, a comentar a Tua palavra, ó Deus, a expor a Tua palavra, e que o Teu Espírito que está em mim, ó Deus, e que trabalha no nosso meio aqui, possa nos capacitar, ó Deus, capacitando-me para que, através da minha boca, a Tua palavra, mais uma vez, seja pregada aqui, ó Deus, e o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra em cada coração aqui. Glorifica o Teu nome nesta noite, nesta palavra, que ela prospere em cada um aqui. Ó Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus, ó Deus, em total dependência, porque a minha dependência vem do Senhor e capacitação. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode assentar. Irmãos, é muito importante que nós saibamos que o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa de fatos históricos daqueles dias e que foram minuciosamente indagados, foram minuciosamente investigados para saber se realmente esses fatos eram verdadeiros. É assim que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, vai iniciar esse livro. Lucas, ele é o único escritor gentio, não judeu, que é citado 3 vezes no Novo Testamento, é chamado pelo apóstolo Paulo de um médico amado, e, por incrível que pareça, Lucas é o único escritor gentio que escreveu um dos 66 livros da Bíblia. E quando você pega então o primeiro tratado que ele escreveu, que é o Evangelho de Lucas, você vai observar que ele inicia esclarecendo para os seus leitores que esses conteúdos literários aqui, esses fatos que são fatos históricos, verídicos daqueles dias, foram investigados de forma minuciosa. Foram realmente averiguados se esses fatos são verdadeiros, se aconteceu entre o povo judaico. E os fatos quais são? O primeiro tratado, ele vai falar sobre o ministério terreno de nosso Senhor Jesus. Desde o seu nascimento, ministério terreno, a sua morte, ressurreição. E aí, o segundo tratado, vocês vão observar também que
São Lucas, ele faz questão de analisar esse fato. Vai mostrar o que nosso Senhor Jesus está fazendo no céu, aqui na terra, através do Espírito Santo. Por isso que quando você estuda sobre o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão saber que muitos estudiosos chamam Atos do Espírito Santo, porque na verdade o nome do Espírito Santo aqui é mencionado nada mais, nada menos do que 70 vezes. E em cada capítulo, desses 28 capítulos desse livro, nós vemos claramente a operação do Espírito Santo. E aí nós vamos ver nesse livro aqui, a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja. E nós vamos perceber como é que vivia os primeiros cristãos. Nós vamos ver o apóstolo Pedro sendo enviado aos judeus. Isso está do capítulo 1 ao capítulo 12. Aí do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vemos outro personagem entrando em cena, que é o apóstolo Paulo. E gente, aí você, examinando mais esse livro, você vai ver que esse livro é um verdadeiro compêndio missiológico, é um verdadeiro livro missionário. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós temos o maior manual de missões do povo de Deus na terra. E quando a gente então começa a conhecer e a perceber e a ver como que Deus, como que o Espírito Santo usava a igreja primitiva, você também fica impressionado. Porque daquele trabalho que começou em Jerusalém, aquele derramamento do Espírito que começou ali, o trabalho, ele se espalha pelo mundo antigo todo, resulta em 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde todo o mundo antigo civilizado foi evangelizado. O apóstolo Paulo fala que toda criatura abaixo do céu ouviu a mensagem do evangelho. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário, porque isso levou um tempo de 30 anos. E todo mundo civilizado do Império Romano ouviu do Evangelho pelo estilo de vida que essa igreja, descrita em Atos, vivia. E então, quando a gente atenta para esse texto que eu li para vocês, quando então a gente estuda esse texto que eu li, nós vemos essa realidade. Nós vemos esses crentes, orientados pelos seus pastores, nós vemos eles em plena atividade ministerial, em plena missão, em plena obra missionária, envolvidos no trabalho do Senhor, envolvidos no chamado do Senhor, envolvidos em fazer a obra de Deus. E é assim, gente, que Deus usa essa igreja, é assim, gente, que Deus levanta obreiros e obreiras nesta igreja, para inflamar aquele mundo antigo em trevas, e trazer a luz da glória de Deus, aquelas nações em trevas, glorificando o nome do Senhor. Eu encontro aqui então nesse texto, onde vemos o trabalho missionário dessa igreja, 7 aspectos, para que então a gente possa viver dentro desse propósito de Deus, como essa igreja vivia, como aqueles discípulos viviam. E nós hoje precisamos atentar então para essas verdades. O primeiro aspecto que eu encontro aqui nesse texto que eu li para vocês, e que está dentro do processo da obra missionária, do trabalho deles naqueles dias, e que hoje nós precisamos atentar,
é que eles, irmãos, o primeiro aspecto, eles enfrentavam as tribulações, eles enfrentavam as perseguições por causa da obra de Deus, por causa da pregação do Evangelho. Vejam que isso está claro no versículo 19, que diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra senão aos judeus. Então vejam, irmãos, que houve um pouquinho aqui antes dessa narrativa aqui, houve uma perseguição muito grande na igreja que estava em Jerusalém. Nós vemos isso no finalzinho do capítulo 7 de Atos, quando temos ali a primeira morte do primeiro mártir da igreja, que é um diácono, o diácono Estevão. E após ali no capítulo 8, vocês vão observar que houve uma grande perseguição em cima deles ali. Só ficaram os apóstolos na cidade de Jerusalém, e eles então saíram, e eles foram anunciando o Evangelho. Vejam, meus irmãos, que eles enfrentavam a perseguição. Eles enfrentavam a perseguição para fazer a obra de Deus. E aí, gente, que nós precisamos estar atentos, porque o verdadeiro Evangelho de Deus, quando eu e você abraçamos o Evangelho de Deus, nós compramos briga com o reino das trevas. Quando eu e você procura viver o Evangelho, nós, irmãos, inevitavelmente, nós vamos ter batalha, nós vamos ter luta, nós vamos ter perseguição. Esse é o Evangelho verdadeiro. Cuidado com esse Evangelho que fala que você não tem problemas, que tudo está abençoado, mas as bênçãos de Deus tem no pacote dessas bênçãos de Deus. É verdade que nós somos abençoados, mas no pacote das bênçãos está o sofrimento. O sofrimento por causa da obra de Deus, o sofrimento por se entregar para fazer a obra de Deus. Vejam que eles não correram, mas eles procuraram enfrentar a perseguição. Saíram dali e o propósito não esmoreceu, o propósito permaneceu de fazer a vontade do Senhor. Irmãos, não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem lutas. Se alguém fala para você que você pode ser um cristão autêntico, sem batalha, sem luta, sem problemas, esse alguém está mentindo para você. E se você ouve alguém falar assim, você está numa luta, você está numa batalha, e alguém fala para você, isso é porque você está sem fé, isso é porque você não está crendo. Cuidado! Sabe por quê? A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo também diz a Timóteo, o jovem pastor, se alguém quiser piamente seguir a Jesus, padecerá perseguição. Então, não tem jeito. Ou eu entendo isso e enfrento essas batalhas e cumpro o propósito de Deus na minha vida, ou então eu não cumpro o propósito de Deus na minha vida. Evangelho de João 16:33, o Senhor Jesus, Ele deixa isso muito claro. No mundo tereis aflições, mas tende o que, gente? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmo 66:10, o salmista fala assim, mas tu, ó Senhor, nos provaste, nos afinaste como se afina a prata. Tiago 1:12, vai falar, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida que Ele tem preparado para os que o amam.
E por isso, meus irmãos, no contexto de Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo, falando sobre essas coisas, ele vai fazer uma declaração muito importante para mim e para você: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos enfrentar a perseguição. Em Cristo nós podemos saltar as muralhas. Em Cristo nós podemos derrotar os Golias. Em Cristo nós podemos ver os cenários de impossibilidades se tornar em possibilidades. Amém, gente? Porque tudo posso naquele que me fortalece. John Piper, ele disse: permanecer firme durante a provação é uma evidência de que nós amamos a Deus. E Charles Spurgeon, ele disse: o Senhor recruta seus melhores soldados nas montanhas das aflições. Amém, irmãos? Então, você que é um crente, possa ser que você esteja achando estranho, está passando por uma provação, mas tende bom ânimo. Deus está lapidando você, porque eu e você somos uma joia preciosa de Deus, que precisa brilhar mais e mais. Só que eu e você temos esse tesouro. Só que o tesouro, o apóstolo Paulo fala que o tesouro é Cristo, o Espírito Santo em nós, mas está em vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Então Deus tem que quebrar o barro cada vez mais, para que o tesouro dele, ele apareça na minha vida e na sua vida. Amém, gente? Segundo aspecto então, que nós aprendemos aqui com essa igreja, está nos versos 20 e 21, que é anunciando o Evangelho. Veja, verso 20: e havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Vejam, meus irmãos, que apesar de eles estarem tendo aquela perseguição terrível, mas eles anunciavam o Evangelho. E eles anunciavam o Evangelho, e o que acontecia? O que o texto está falando? Que a mão de Deus era com eles. E se a mão de Deus era com eles, quais os frutos disso, o resultado disso? Aí o resultado é: grande número se converteu ao Senhor Jesus, porque eles anunciavam o Evangelho em meio à batalha, em meio à perseguição, sujeitos a estar presos ou mortos, mas aí eles anunciavam o Evangelho. Em vez de eles se acovardarem, mais eles eram ousados, mais eles eram intrépidos, e eles então anunciavam o Evangelho. Deus ia cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Deus ia salvando vidas através dessa igreja que, no meio da tormenta, no meio da perseguição, com ousadia pregava a palavra de Deus. Irmãos, a principal razão de eu e você, como igreja de Deus, estar na terra, meus irmãos, a principal causa, missão, é porque precisamos manifestar através da nossa vida, a vida de nosso Senhor Jesus, porque na verdade a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu, gente, mas estamos aqui ainda na terra, porque nós temos uma missão maravilhosa. E a missão maravilhosa que eu e você temos é anunciar esse Evangelho, como esses crentes antigos evangelizavam, anunciavam o Evangelho. Agora Deus nos dá esse privilégio, para que você e eu anunciemos o Evangelho. Nós não podemos parar, gente, de anunciar o Evangelho. Esses irmãos aqui, por toda parte, eles iam anunciando o Evangelho.
E Deus ia corroborando, Deus ia confirmando, Deus ia salvando os pecadores, porque é a obra de Deus, Deus é que está interessado nisso. E Deus te dá o privilégio, me dá o privilégio de nós anunciarmos o Evangelho. 1 Pedro capítulo 1 fala que os anjos desejaram, mas Deus nos deu, para mim e para você, esse privilégio de anunciarmos o Evangelho de Deus. Marcos 15:16, o Senhor Jesus, Ele vai falar: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Evangelho de Mateus 28:18-20, o Senhor Jesus aparece ressuscitado, os discípulos amedrontados, porque Ele fora crucificado, fora morto, mas agora Ele aparece ressuscitado, e Ele faz uma declaração maravilhosa. Ele fala para eles: a mim me é dado todo o poder, no céu como na terra. Aí Ele dá uma ordem: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Gente, quando eu anuncio o Evangelho, eu tenho a companhia do Senhor Jesus comigo, porque eu estou em obediência ao mandamento dEle. É o que está acontecendo aqui claramente. A mão do Senhor era com eles, e para isso, irmãos, Ele nos revestiu de autoridade. Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, Deus nos revestiu de autoridade espiritual para essa missão. É questão, sabe de quê, gente? De obediência. Entenderam? Nós precisamos sair do nosso casulo, nós precisamos sair do nosso mundo e olhar o nosso mundo em volta. As pessoas que estão caminhando sem Cristo, elas precisam urgentemente desta palavra, e esta palavra está contigo, esta palavra está comigo, esta palavra está com a igreja, e Deus, Ele quer que a gente não cesse de falar desta palavra. Isaías 6:8, aquela visão do profeta, e Deus fala para o profeta Isaías: quem irá por nós? E Deus está falando isso para mim e para você o tempo todo: quem irá por nós? E a resposta que Deus quer é a que Isaías deu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, gente? Oswald Smith, ele diz: a missão da igreja é fazer missões. Uma frase anônima diz assim: o amor de Deus é tão grande que não cabe em mim, preciso compartilhar. O amor de Deus é tão grande em mim, eu preciso compartilhar. Essa é a realidade do Evangelho. Henry Martin, ele disse: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais próximo estivermos dele, mais nos tornaremos missionários com maior intensidade. Se o Espírito está movendo em nós, se o Espírito nos controla, com maior intensidade nós anunciamos o Evangelho. Amém, gente? Terceiro aspecto, são 7, terceiro aspecto, para a gente cumprir o propósito de Deus, para a gente ser usado por Deus, como aquela igreja era usada por Deus, é testemunho, gente, de vida cristã. Testemunho de vida cristã. Veja o verso 22. O verso 22, o que diz? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém,
e enviaram Barnabé a Antioquia. Gente, de Antioquia, lá em Jerusalém, é aproximadamente 550 quilômetros. A pé, de cavalo, carro, levava aí 10 a 15 dias, por aí. Então, o mover de Deus lá em Antioquia, a salvação, muita gente se convertendo, isso chegou lá em Jerusalém. E quando os apóstolos ouviram que o evangelho chegou lá em Antioquia, na Síria, ao norte de Israel, já chegando na Turquia hoje, antiga Ásia Menor, então os apóstolos, eles enviaram para lá a Barnabé, mas o que eu destaco aqui é, e chegou a fama dessas coisas. Isso fala de testemunho cristão, irmãos. Chegou a 550 quilômetros no mundo antigo, a fama do que Deus estava fazendo em Antioquia, através daqueles cristãos que saíram pela perseguição, mas enfrentavam a perseguição, anunciando o evangelho. Aleluia! Ah, meus irmãos, eles davam bom testemunho. Eles davam bom testemunho da salvação, da graça de Deus em suas vidas. Eles realmente, irmãos, viviam esse evangelho genuíno. Eles realmente glorificavam a Deus no seu testemunho de vida. E por isso Deus ia salvando. E por isso Deus ia sendo glorificado. Porque eles levavam vida irrepreensíveis diante de Deus e diante da sociedade. E aí eu lembro do que o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Irmãos, nós só podemos glorificar a Deus, cumprir o propósito de Deus, como eles cumpriram aqui, se nós realmente temos um compromisso de obedecer a palavra e de viver uma identidade cristã na nossa vida. Irmãos, é inevitável que venha escândalos. O Senhor Jesus falou: vai acontecer escândalos. Ai daqueles por quem vier os escândalos. É melhor amarrar uma corda, botar uma pedra no pescoço e se jogar num poço, do que escandalizar o evangelho. Ah, meus irmãos, vocês sabem disso. Que tempo difícil nós estamos vivendo. Quantas pessoas que professam a fé cristã e dão péssimo testemunho. Pessoas que professam a fé cristã, compra, não paga. Isso é mau caráter, gente. Você comprar e não pagar é mau caratismo, sendo crente. Não sendo crente já é mau caratismo, que dirá ser crente. Então, se você comprou, não pode pagar, vai lá e negocia. Não estou podendo, dá para reparcelar isso aí, cabeça erguida, faz isso como crente. Tem uns que compra, não paga, vence a prestação e fica de mal ainda, vira o rosto ainda. Péssimo testemunho, péssimo testemunho. Meu irmão, minha irmã, olha, a Bíblia diz, Filipenses 4, 5, seja a vossa honestidade conhecida de todos, porque perto está o Senhor. Entenderam? Nós, amados, precisamos olhar para esses crentes. A fama deles se expandiu, porque eles tinham o caráter cristão. Eles eram parecidos com Cristo Jesus. Eles viviam em integridade, em honestidade, em sinceridade. Ah, meus irmãos, nós vemos isso. Atos 2:47 vai falar que a igreja em Jerusalém achava graça diante do povo que não era crente. E o que acontecia? Deus o que? Acrescentava o número dos salvos.
Porque a igreja achava graça. Se ela achava graça, é porque o povo tinha simpatia por eles. Porque eles eram honrados pelo povo. E por que eles tinham simpatia pelo povo? Eram honrados pelo povo? Porque eles tinham atitudes que o povo gostava. Amém, gente? Então, meus irmãos, há uma frase anônima que diz assim: o homem de valor não é medido pela sua conta corrente, mas pelo seu caráter. É isso aí. Um homem, uma mulher de valor, não é medido pelos seus bens, etc., mas pelo seu caráter. Charles Spurgeon, ele diz: a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. Mas para que o mundo não lê, mas o mundo que não lê a Bíblia, o mundo lê cristãos. E o que o mundo lê nos cristãos? Vós sois a luz do mundo. Amém? Quarto aspecto, para que eu e você possa cumprir então esse propósito de Deus na nossa vida, de fazer essa obra, de viver a missão da igreja nos nossos dias, é perseverando no Senhor nosso Deus. Verso 22, o que diz? Verso 23, olha o que acontece: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então, Barnabé foi enviado pelos apóstolos na igreja de Jerusalém, lá para Antioquia. Eles ouviram a fama, enviaram Barnabé. Quando Barnabé chegou, ele se alegrou porque era um povo que estava ali glorificando a Deus, convertido, exaltando o nome do Senhor. E aí o que Barnabé faz? Barnabé vai então exortar eles: olha, vocês permaneçam no Senhor. Permaneçam no Senhor com propósito de coração. Verso 23, tá? Permaneçam no Senhor com propósito de coração. Foi essa a exortação de Barnabé para aqueles irmãos que viviam a missão, para aqueles irmãos que era uma igreja que Deus estava usando, que Deus estava sendo glorificado, para eles permanecerem na fé, com propósito de coração. Então, irmãos, o quarto aspecto aqui, nós precisamos continuar perseverando. Nós precisamos continuar rompendo em fé, rompendo com as impossibilidades. Estou sem vontade de ir no culto, vem no culto sem vontade. Estou sem vontade de ir na reunião tal, vai no grupo familiar, mesmo sem vontade. Permanecendo, perseverando no Senhor. Sabe por quê, irmãos? O caminho da salvação, ele é estreito, e são poucos os que entram por ele. Caminho da salvação. Por isso você vê muitas pessoas entrando na igreja, fica um tempo na igreja, mas daqui a pouco foge, porque o caminho é estreito. O caminho verdadeiro, o caminho da vida, que é Jesus, é estreito. São poucos os que entram por ele. Mas o caminho da perdição, o Senhor Jesus falou que é largo, que é espaçoso, e são muitos os que entram por ele, porque é o caminho da facilidade. Entenderam? Então, nós precisamos perseverar nessa graça maravilhosa. Precisamos olhar para esses cristãos aqui, essa exortação de Barnabé, tão preciosa. Nós temos lutas, já falei aqui, vem impedimento, vem barreiras, vem problemas na saúde, vem perseguição, vem um montão de situação para você não prosseguir, mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continue olhando para Jesus, não olhe para o tamanho da luta, não olhe para o tamanho da adversidade, olhe para o Deus que você serve. Filipenses 3, 13
e 14, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus o Senhor. Amados, vamos deixar para trás as coisas que ficam, e vamos prosseguir, vamos caminhar. Hebreus 10, 38, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E vamos mais, Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Billy Graham, ele disse assim: ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea, é um processo diário, pelo qual você cresce, para ser cada vez mais semelhante a Cristo. Entenderam, irmãos? Porque tem gente que tem uma experiência sobrenatural com Deus, e aí, estou no céu, pronto, não preciso mais de mais nada, fui visitado por Deus, e Ele me tocou, e aí ele acha que ele virou uma pessoa super espiritual, aí ele deixa de orar, ele deixa de ler a Bíblia, ele deixa de frequentar as igrejas, e aí o que acontece? Meus irmãos, ele não persevera, ele vai ser vencido. Mas a vida, o cristão, é um processo diário, pelo qual você cresce, para ser cada vez mais semelhante a Cristo. Por isso, nós precisamos ser perseverante. Persevere, meu irmão, nessa fé maravilhosa. Você escolheu a boa parte. Persevere, creia no Senhor nosso Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E quinto aspecto, já correndo para o final, sendo cheios do Espírito Santo, verso 24, o quinto aspecto, para que a gente possa cumprir esse propósito de Deus, esse propósito missional de Deus na minha vida, na sua vida, só sendo cheio do Espírito Santo, irmãos, senão a gente não consegue. Veja a descrição de Barnabé, veja que Lucas indagou minuciosamente esses fatos, e aí, o que ele ouviu de Barnabé? Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja, irmãos, Barnabé, esse obreiro de Deus, maravilhoso, lá da igreja de Jerusalém, que foi lá para Antioquia, e nós vamos ver para frente um pouquinho, Atos 13, que ele e o apóstolo Paulo foram levantados por Deus ali em Antioquia, para a primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo, mas porque Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, se eu e você não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser cheios, sabe, de quem, irmãos? De quem que nós vamos ser cheios? Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser cheios, irmão, de nós mesmos. E aí, irmãos, nós nunca vamos conseguir cumprir o propósito missionário de Deus na minha vida, na sua vida. Porque a Bíblia diz que em nós não há bem algum. A Bíblia diz que de nós mesmos, nós temos uma natureza que é pecaminosa. Nós somos habilitados por Deus, por uma graça maravilhosa, através do derramamento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nos dominando, nos conduzindo, nós não podemos agradar a Deus. Não tem como, irmãos.
porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, nós precisamos entender isso, por isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a orientação de Deus para a igreja, cumprir o propósito missionário, sendo cheios de autoridade espiritual, porque quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai me usar com as coisas de Deus. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, o diabo pode me usar, ou eu não tenho como glorificar a Deus. Entenderam, gente? Então isso é muito sério, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito Santo que está em nós. Luciano Subirá, ele disse, não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto ele tem de você. Isso é profundo, né? É quanto que o Espírito Santo tem de você. Como que você tem vivido, você tem dado ocasião ao Espírito na tua vida, você tem aberto o teu coração, a tua alma, para que o Espírito Santo te domine, te controle e te use para a glória de Deus, irmãos. Warren Wilber, ele disse, é inútil servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. É inútil servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. Talento, treinamento, experiência não podem substituir o poder do Espírito Santo. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Não é talento, não é experiência, nada disso. É dependência de Deus, é obediência, é submissão à Bíblia, é buscar a face de Deus, é amar a Deus, é ter paixão por Deus, é desejar Deus, é viver na presença de Deus diariamente, é viver plenamente o Deus vivo na nossa vida, é respirar esse Deus. E aí o Espírito Santo vai nos usar para a glória dele. Sexto aspecto, agora eu vou pegar muitos aqui. Sexto aspecto, eu vou falar porque esse aspecto aqui, eu estava ansioso para chegar aqui. Sabe qual é o sexto aspecto, irmãos, que eu encontro aqui no verso 26? Sendo assíduos nas reuniões de adoração da igreja. Peguei um montão de gente, sendo assíduos nas reuniões de adoração da igreja. Verso 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, durante um ano inteiro eles se reuniram ali, em contínua adoração, ensinando, proclamando, formando o caráter de Cristo naquela igreja, e a identidade de Cristo foi tão forte na vida daquela igreja, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, lá nessa igreja primitiva em Antioquia. Olha que coisa fantástica, porque eles eram assíduos nas reuniões. Meus irmãos, cadê aquela alegria que você tinha no início, de não perder reunião na igreja local? Aquela alegria de você estar presente no grupo familiar, na reunião de ministério, na escola bíblica dominical. Cadê essa alegria? O salmista, ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria, irmãos, ela não pode sair da tua vida, nem da minha vida, senão acabou a nossa vida cristã. Eu estou aqui nessa noite, porque eu tenho alegria de estar com vocês. Entenderam? Porque Deus nos dá essa alegria, o fruto do Espírito é alegria.
Neemias falou: a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, preso na prisão, ele declarou aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Gente, nós precisamos nos alegrar no Senhor, e isso acontece quando a gente se reúne para celebrar. A gente ouve a palavra igual vocês estão ouvindo, a gente celebra Deus com cânticos, a gente ora um pelo outro, a gente fortalece a comunhão, e juntos a gente é mais forte, e a gente glorifica a Deus. Amados, o tempo é difícil, muitos têm deixado de congregar, é verdade. Hebreus 10, 25 já estava acontecendo no mundo antigo, e o escritor aos Hebreus, ele vai falar: não deixai as vossas igrejas, como é o costume de alguns, quanto mais que aquele dia se aproxima. Irmãos, hoje a gente tem ouvido falar dos desigrejados, gente que não consegue mais frequentar uma igreja séria, uma igreja local. Então, não quer estar debaixo de uma autoridade espiritual eclesiástica. Enfim, foram levados pelo espírito de engano, perderam a sensibilidade espiritual da palavra de Deus, e se afastaram automaticamente da igreja. 1 Coríntios 12, 27, vai falar: ora, vós sois o corpo de Cristo, e membros em particular desse corpo. Como que nós, como corpo de Cristo, membros particulares do corpo de Cristo, como que eu vou viver sem o meu braço, ou sem a minha perna? O meu corpo vai sentir. A mesma coisa quando você entra na igreja, você fica um tempo e você sai da igreja, o corpo sente, a igreja local sente, porque somos o corpo de Cristo, irmãos, membros individualmente desse corpo. Luciano Serenado, ele diz: adorar a Deus em espírito e em verdade é a principal marca daquele que é cheio do Espírito Santo. Há uma frase anônima também que diz assim: mais do que palavras bonitas, Deus busca corações quebrantados em adoração. Meus irmãos, nós precisamos nos reunir, nós precisamos frequentar as reuniões de adoração da igreja. E ontem, quando eu vi o pastor Márcio Leal falando, num dos tópicos da mensagem, exatamente isso, quem estava aqui lembra: amados, frequentem as reuniões da sua igreja, frequente as reuniões da sua igreja. E ele citou umas 4, 5 vezes, eu lembrei, eu estou preparando um sermão para amanhã, que vai falar também sobre isso, porque o tempo é esse. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muito esfriamento, meus irmãos, e nós não podemos se deixar levar pelas coisas deste mundo. Temos que romper, temos que vir para a reunião, temos que ser assíduos na reunião de adoração da sua igreja, e assim, juntos, a gente cumpre o propósito missionário de Deus na nossa vida. E último lugar, 7º aspecto, sendo solidário. Sendo solidário. Veja, versos 27 e 30, e diz assim: naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Nós vemos, irmãos, que eles eram solidários. A igreja em Antioquia, eles então ouviram a profecia de que haveria uma fome, se precaveram, veio a fome, e aí eles puderam mandar uma oferta aos anciãos da igreja lá na Judéia, muito longe, 550 quilômetros de distância, e foi enviado por quem?
O texto está falando que foi Barnabé e Saulo, 2 homens de confiança que levaram essa oferta para abençoar os crentes da Judéia num tempo de fome. Amém, irmãos? Irmãos, vamos lá. Gente, quase toda semana vem gente pedir cesta básica. Quase toda semana, gente, nos procuram. É uma correria. Às vezes a gente nem vai à tesouraria, consegue resolver por ali mesmo. Enfim. Mas, irmãos, se a igreja ela não for solidária, se a igreja ela não trazer mantimentos que sacia a fome, se ela for alheia ao sofrimento humano, ela não cumpre o propósito missionário. Veja que esses crentes aqui, irmãos, eles cumpriam o propósito de forma integral. Não era só o estilo de vida, não era só a pregação, não era só ser cheio do Espírito Santo, mas eles transbordavam de generosidade. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós precisamos ser fiéis nas contribuições financeiras, porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que é um privilégio que Deus nos dá de sermos fiéis nas contribuições financeiras. A Bíblia diz, 2 Coríntios 8, 6 e 7, 2 Coríntios 9, 6 e 7, é 2 Coríntios 9, 6 e 7 mesmo, é isso mesmo, que Deus, que o que pouco semeia, pouco colhe, e o que muito semeia, muito vai colher. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, não com necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Entenderam, gente? Deus ama quando você dá com alegria. Agora, quando você dá com a mão fechada, será que isso está abençoando? Irmãos, é uma alegria a gente ser generoso na igreja, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Toda a nossa contribuição, oferta, os dízimos, a Bíblia é muito clara que 10% do que nós ganhamos é da obra de Deus, é para a obra de Deus, senão não tem como a gente, como igreja local, a gente atender as demandas da igreja, suprir as necessidades da igreja. Por isso que tem banco, por isso que tem ar-condicionado, por isso que tem missionários nos campos trabalhando. Por quê? Porque a gente, através da sua oferta, através da sua contribuição, através do dízimo, que não é teu, é do Senhor, mas Deus nos dá esse privilégio, então a gente tem recurso para avançar, recurso para atender os outros. Ah, mas o dízimo é do pastor, o dízimo é para o carrão do pastor. É uma cambada que eu vou te contar. Meu Deus do céu, gente do céu, coitado dos pastores, coitado. Gente, eu trabalho com o pastoreio de pastores aqui de Angra. Gente, olha, nós temos homens de Deus aqui em Angra, servos fiéis, e a média de salário pastoral é 4 salários mínimos, é 5 salários mínimos, haver 3 salários mínimos, a média do grosso. Agora tem uns que dão escândalo, que ganha lá 20 salários, 30 salários, deixa por conta deles com Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, nós precisamos obedecer a Bíblia, fazer a nossa parte, o que a Bíblia está falando, amém? Irmãos, é isso mesmo. A maioria dos pastores tem que trabalhar fora, porque muitas vezes a igreja não dá para sustentar o seu pastor, e aí ele tem 2 atividades, e trabalhar no pastorado. Por isso que muitos estão depressivos, por isso que muitos estão se suicidando, por isso que muitos estão doentes, porque muitas vezes a igreja não entende isso. Deus me deu o privilégio, como alguns outros pastores, de não depender da igreja financeiramente hoje. Deus me deu esse privilégio, mas não é de todo pastor.
maioria deles realmente são homens de Deus e precisam que a igreja honre eles com um salário abençoado, para que eles possam abençoar a igreja, trabalhar e alimentar a igreja espiritualmente, e a igreja então ser abençoada e junto prosperarem e fazerem a obra de Deus, gente. Barnabé aqui, ó, lê Barnabé, o que Barnabé fez no capítulo 5? No capítulo 5 de Atos, ele vendeu uma propriedade e ele entregou todo o dinheiro para a obra de Deus. Aí o Ananias e Safiras viram, quiser fazer igual, né? Só que tem que reter o parte da propriedade. E Deus viu a malignidade deles e foram fulminados. Já pensou se Deus fizesse isso hoje, gente? No nosso meio, gente? Amados, precisamos ser solidários nesta obra maravilhosa, e aí cumprimos o propósito de Deus para conosco, o propósito missionário de Deus para conosco. Atos 20, 35, Atos 10, 35, a mídia me ajuda aí, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, é isso mesmo? Atos, para a gente finalizar, você não acaba com o meu sermão, 20, 35, Atos 20, 35, está ali, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, não errei não, né? Viu? Tinha gente aí torcendo, tomara que ele erre. Bruno Cidadão, ele disse assim, a generosidade é o princípio da fartura. E Roger Estevam, ele disse, a generosidade é uma das expressões do caráter de Cristo.